A palavra spoiler já virou parte do vocabulário brasileiro. Mas o que ela significa? Chega aí que eu vou explicar tudo pra vocês depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa um like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. O termo spoiler já está presente no vocabulário brasileiro há alguns anos. Mas o que isso significa? Originalmente, os spoilers são usados na aeronáutica para mudar a aerodinâmica de uma aeronave. Também eram usados na indústria automobilística para definir dispositivos que melhoravam a estabilidade. Geralmente eram usados em carros esportivos ou de corrida. Mas não é sobre essa origem que vamos falar hoje por aqui. É sobre o verbo em inglês to spoil, que significa estragar, deteriorar ou prejudicar. E tem relação direta com o termo espólio, que no direito significa ato de privar alguém ou algo que lhe pertence ou a que tem direito por meio de fraude ou violência. Nesse caso, significa informações que causam quebra de expectativa ou estragam a experiência de outra pessoa sobre algum assunto, sendo ele de qualquer mídia cultural, como filmes, séries, animes, doramas, livros e entre outros. Uma das primeiras vezes que ele foi usado na mídia foi na época da divulgação de Psicose, lá em 1960. Nessa época, Alfred Hitchcock solicitou que as pessoas não comentassem sobre o final do filme dele, porque era muito importante que todo mundo que fosse assistir tivesse a experiência completa. Isso sem contar, claro, que aumenta muito mais pra ele, né? Era o que ele imaginava. Justamente pra não quebrar a experiência dos outros e também trazer mais pessoas para o cinema. Depois disso, uma matéria publicada pela National Lampoon em 1971 tinha o título Spoilers e foi escrita pelo Doug Kinney, que na época era editor da revista. E nessa matéria tinha vários spoilers que iam além da sinopse e eram capazes de estragar a experiência daqueles que ainda não consumiram o conteúdo. Inclusive, spoilers do filme Psicose, que já havia sido lançado há 10 anos. Isso vem junto com uma pergunta bem pertinente: até quando um spoiler deixa de ser spoiler? Quanto tempo precisa desde o lançamento do conteúdo até o momento em que falar sobre esse spoiler se torna algo normal e não estraga a experiência das pessoas? Pra mim, isso não tem data. Sempre que comentam sobre um filme que eu não assisti e eu ainda tenho muita vontade de assisti-lo, eu acabo pedindo pra não contar muito sobre o filme, porque eu gostaria de ter sim a experiência completa. Então eu sou aquela pessoa que não gosta de receber spoilers, apesar de que às vezes quando eu recebo eu não fico brava, mas eu não sou muito fã. Mas eu reconheço que tem filmes e livros que eu só consumi depois de receber um spoiler tão grande que me motivou a querer saber mais sobre o assunto. Isso é bem comum, de acordo com uma pesquisa de psicologia chamada Story Spoilers Don't Spoil Stories. Mostraram que pessoas que já assistiram um filme ou leram um livro, já sabendo o final da história ou partes muito importantes, gostaram muito mais do que as pessoas que não tiveram esse acesso antecipado. Gostaram muito mais do que pessoas que não tiveram essa informação antecipada. Assim, é possível afirmar que tem mais chance de gostarmos de algo quando a gente acaba tendo alguma informação antecipada. Talvez sim uma grande surpresa no final, ou talvez sabendo sobre algum plot twist, alguma reviravolta assim que seja realmente marcante. Talvez. Do que aqueles que consumimos sem saber informações de nada. Mas há uma outra pesquisa na contramão, na Universidade de Yale, afirmando que a maioria das pessoas tendem a odiar spoilers. Justamente porque o nosso cérebro tem dificuldade de diferenciar ficção de realidade. E o spoiler acaba comprovando que aquilo que a gente está consumindo é, na verdade, ficção e não realidade. O que, em todo caso, acabou não fazendo muito sentido pra mim. Mas é isso que os psiquiatras estudaram tanto pra comprovar. Quem sou eu pra negar? Outro problema que o spoiler gera é também no meio dos criadores de conteúdo, jornalistas e imprensa no geral. Principalmente quando eles são convidados a terem acesso antecipado a filmes, séries, jogos e etc. Quando isso acontece, geralmente há uma negociação de quando essas informações podem ser divulgadas, justamente por causa do impacto que vazamentos podem causar na credibilidade da empresa. Como ocorreu durante as divulgações do filme Vingadores Ultimato, que o Mark Ruffalo ficava falando spoiler de tudo nas entrevistas. Dessa forma. Can I say it? No.
I would imagine. Can I just give him a little taste? I wouldn't say too much, but you can say as much as. I mean, hey, it's your. Let me just say this: like every other Marvel movie, it doesn't end well for the superheroes. Essas situações estão sempre acontecendo, seja em Hollywood ou seja também na indústria de games. E claro, o termo spoiler não é apenas aplicado para situações em que a gente acaba por ouvir ou saber o final de uma história. Ele também funciona para informações como reviravoltas ou situações importantes, informações importantes de uma mídia que a gente acaba descobrindo, podendo estragar a experiência. E durante toda essa conformidade geral de evitar spoilers, acabou surgindo o famoso Spoiler Alert, que é um aviso antecipado sobre a existência de spoiler naquele conteúdo, naquela matéria, e ali somos avisados que passando daquela parte, vamos receber informações cruciais que podem sim afetar a nossa experiência. E que talvez seja uma informação que nós não queremos saber. Não agora, antes de assistir ou ler. E temos a opção então de pular esse trecho, sendo ele vídeo ou matéria, e voltar para a parte que eles não falam mais sobre spoilers e que a gente pode consumir sem medo. Em todo caso, o aviso de spoiler passou a ser amplamente utilizado depois dos anos 70 em críticas de filmes e listas de meios de ficção científica. Mas o termo foi registrado apenas em 1982. E claro, hoje em dia com redes sociais de consumo rápido de informação, fica difícil evitar spoilers de filme ou séries que estão saindo no momento e que sejam muito famosas. A última grande comoção anti-spoiler que eu vivenciei foi quando estava saindo os episódios de House of the Dragon e também a última temporada de Stranger Things. Eu evitava ao máximo saber qualquer conteúdo que saía antes de assistir aos episódios, mas era muito difícil abrir o Instagram ou o Twitter e não deparar com várias informações sobre o assunto. Justamente por isso estava eu lá pontualmente assistindo cada episódio na data de lançamento. E justamente a estratégia dos estúdios de lançarem um episódio por semana é muito certeira. Além de fazer a série durar por mais tempo, eles também conseguem fazer o episódio ser assunto a semana toda. E de quebra ainda faz com que os espectadores queiram assistir na data de lançamento, justamente para não receberem spoilers e ficarem discutindo o assunto durante a semana. E aqui estou eu comentando sobre algumas formas que o spoiler é utilizado hoje em dia, seja na estratégia de marketing da empresa, quanto na própria forma que o consumidor vai receber a informação, sendo muitas possibilidades positivas e negativas que envolvem a divulgação ou não de spoilers sobre algum assunto. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do Pipoca Explica de hoje, explicando um pouco sobre o termo spoiler aqui pra vocês. Eu acho muito interessante tudo que envolve spoiler e, claro, já comentei que a maioria das vezes eu evito de recebê-los. Mas claro, é muito relativo porque tem muita produção que eu só consumi depois de tomar um spoiler. Então, definitivamente, não sou totalmente contra essa atitude. E por aí, você curte receber um spoiler? Prefere saber a história antes de assistir? Ou acha que estraga demais a experiência? Me conte nos comentários pra eu saber. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais, que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live na plataforma roxinha de segunda a quinta, não perca os horários. E se gostou, curta, comente e compartilhe com os seus amigos, porque tem muita coisa legal chegando e você não pode ficar de fora. Eu sou a Choco, este é o canal Pipoca e tchau!